Meus pais deram 25 milhões de reais para minha irmã e mandaram eu ir ganhar o meu. Mas o que eles não sabiam é que meu avô tinha guardado um segredo só para mim. E não era qualquer segredo. Era algo que ele descobriu 3 meses antes de morrer, quando contratou um detetive particular para investigar toda a família. Ele gastou mais de 200 mil reais nessa investigação. Quando o advogado revelou tudo, minha mãe ficou tão desesperada que chegou a desmaiar. Mas antes disso, deixa eu contar desde o começo, porque você precisa entender como cheguei naquele momento. Era uma terça-feira, 3 horas da tarde. Eu estava sentado naquela sala de advocacia chique no centro de São Paulo, com aquelas paredes de mogno e um ar-condicionado gelando até a alma. Minha família inteira estava lá. Meu pai de terno italiano, minha mãe com o colar de pérolas que ela sempre usava em ocasiões importantes, e minha irmã Laura, já sorrindo antes mesmo do advogado abrir a boca. Dr. Mendes, o advogado do meu avô há 30 anos, limpou a garganta e começou a ler. A primeira parte era previsível: imóveis, ações, empresas. Tudo normal até ele chegar na parte da divisão. Para minha amada neta, Laura, deixo a quantia de 25 milhões de reais, além do apartamento na Avenida Paulista e a casa de praia em Ilhabela. Meu coração parou. 25 milhões? Eu olhei para o advogado esperando minha parte, mas ele continuou lendo outras coisas. Pequenas doações para instituições de caridade, funcionários antigos. E para mim, nada. Zero. Nem um centavo. Minha mãe até teve a audácia de se virar para mim e dizer: filho, você precisa aprender a conquistar as coisas sozinho. Vá ganhar o seu. Eu queria gritar. Queria perguntar o que eu tinha feito de errado. Passei os últimos 5 anos cuidando do meu avô, enquanto Laura nem aparecia no hospital. Mas fiquei quieto, engolindo o choro. Foi aí que aconteceu. Doutor. Mendes pegou outro envelope, esse lacrado com cera vermelha. Ele olhou diretamente para mim e disse: Rafael, seu avô deixou instruções específicas sobre este documento. O silêncio na sala foi instantâneo. Minha mãe parou de mexer no celular. Meu pai ajustou os óculos e Laura perdeu o sorriso. O advogado quebrou o lacre devagar, como se estivesse desarmando uma bomba. Este documento deve ser lido apenas na presença de todos os herdeiros. Ele começou, e contém informações que o Sr. Eduardo Monteiro descobriu 3 meses antes de seu falecimento. Minha mãe se mexeu desconfortável na cadeira. Que informações? Ela perguntou, a voz já tremendo. O advogado olhou para ela com uma expressão que nunca vou esquecer. Era pena misturada com determinação. Senhora Monteiro, seu sogro contratou a agência de investigação Veritas em janeiro deste ano. O relatório completo está aqui, mas vou resumir os pontos principais. Primeiro ponto. Laura Monteiro não é filha biológica do Sr. Carlos Monteiro. O teste de DNA confirma com 99,9% de certeza. O baque foi tão forte que meu pai teve que se apoiar na mesa. Laura ficou branca como papel. Mas minha mãe começou a tremer inteira. Isso é mentira, ela gritou. Eduardo sempre teve inveja de mim. O advogado continuou impassível. Segundo ponto, a senhora Helena Monteiro manteve um caso extraconjugal com Roberto Silva, sócio do Sr. Carlos, durante 2 anos. Laura foi concebida neste período. Meu pai se levantou. Eu nunca tinha visto ele chorar, mas naquele momento as lágrimas desciam sem parar. 28 anos, Helena. 28 anos de mentira, mas o advogado não tinha terminado. Terceiro ponto. O Sr. Eduardo descobriu que a senhora Helena planejava contestar o testamento caso Rafael recebesse uma parte significativa da herança. Ela tinha até procurado advogados para isso, usando o argumento de que eu era instável emocionalmente. Instável? Eu, que larguei meu emprego para cuidar do meu avô nos últimos meses de vida dele? Por isso, continuou o Dr. Mendes, o Sr. Eduardo tomou uma decisão estratégica. Ele transferiu secretamente 40 milhões de reais para uma conta trust em nome de Rafael, acessível apenas quando este documento fosse lido.
40 milhões. Quase o dobro do que Laura recebeu. Minha mãe desmaiou na hora, caindo da cadeira, com um baque surdo. Laura correu para ajudar ela, mas meu pai a impediu. Não toque nela, ele disse para Laura. Você não é minha filha. E depois se virou para mim. Rafael, me perdoa. Eu não sabia de nada disso. Seu avô tentou me avisar várias vezes, mas eu não quis ouvir. A segunda micro-história começou ali, com minha mãe voltando a si e tentando argumentar. Eduardo era senil. Esses documentos são forjados. Vamos contestar tudo isso na justiça, mas o advogado tinha mais. Senhora, seu sogro previu essa reação. Por isso, gravou um vídeo 3 dias antes de falecer. Com sua permissão, Rafael, gostaria de reproduzi-lo agora. Eu assenti, ainda em choque. Na tela da TV da sala de reunião, apareceu meu avô, magro, debilitado pela doença, mas com os olhos ainda vivos e determinados. A voz dele encheu a sala. Se vocês estão vendo isso, significa que eu já parti. Rafael, meu neto, primeiro quero que saiba, você foi o único que realmente se importou comigo. Não por dinheiro, mas por amor. Helena, eu sei o que você fez. Sei dos desvios da empresa também. Sim, além do caso, você desviou quase 3 milhões de reais da empresa nos últimos 10 anos. Tenho todas as provas. Minha mãe tentou desligar a TV, mas o advogado a impediu. Isso faz parte do processo legal, senhora. Por favor, sente-se. O vídeo continuou. Laura, você não tem culpa do que sua mãe fez, mas você também nunca se importou comigo de verdade. 5 anos sem uma visita, sem um telefonema. O dinheiro que deixei é suficiente para você viver bem. Carlos, meu filho, você é fraco. Sempre foi. Deixou Helena controlar sua vida, suas decisões, até seus sentimentos. Espero que agora você finalmente abra os olhos. E, Rafael, existe mais uma coisa. Sua avó, antes de morrer, deixou uma carta para você. Está no cofre do banco, junto com joias que valem cerca de 5 milhões. O advogado tem a chave. Minha avó tinha morrido quando eu tinha 10 anos. Que carta era essa? O advogado me entregou uma chave dourada pequena e um papel com o endereço do banco e o número do cofre. A reunião terminou em caos total. Minha mãe ameaçando processar todo mundo. Laura chorando, descobrindo que seu pai verdadeiro era o tio. Roberto e meu pai pedindo o divórcio ali mesmo, na frente de todos. Saí dali direto para o banco. Precisava ver essa carta da minha avó. O cofre era pequeno, discreto. Dentro tinha uma caixa de veludo azul com joias antigas e um envelope amarelado pelo tempo. Meu querido Rafael, a carta começava. Se você está lendo isso, significa que Eduardo cumpriu sua promessa. Preciso que você saiba a verdade sobre nossa família. Sua mãe não é quem você pensa. Helena não é apenas infiel, ela é perigosa. Minhas mãos tremiam segurando o papel. Minha avó continuava. Ela cortou os freios do meu carro porque descobri sobre os desvios. Eduardo sabe disso, mas nunca conseguiu provar. Por isso, ele esperou até agora. Corri de volta para o escritório do advogado. Ele ainda estava lá organizando papéis. Doutor Mendes, isso é verdade? Sobre minha avó, ele suspirou fundo. Seu avô passou 20 anos juntando provas, Rafael. Está tudo documentado. Mecânico que fez a manutenção, registros bancários de pagamentos suspeitos, até uma confissão, gravada sem que Helena soubesse. Porque ele não fez nada antes. Porque esperou até morrer. Eu estava furioso, confuso, devastado. Anos de mentiras desabando na minha cabeça como um prédio em demolição. Porque ele queria proteger você e... Laura, vocês eram crianças. Mas quando Laura escolheu se afastar e você escolheu cuidar dele, Eduardo decidiu que era hora da verdade vir à tona. Naquela noite, recebi uma ligação do meu pai. Ele estava num hotel. A voz embargada pela bebida e pela tristeza. Rafael, você é meu único filho de verdade agora. Me perdoa por ter sido tão cego? Pai, eu respondi, você também é vítima nisso tudo. Vamos superar isso juntos. Mas Helena, ela precisa pagar pelo que fez com a vovó. No dia seguinte, fui à polícia com todas as provas.
O delegado ficou impressionado com a quantidade de documentos. Seu avô montou um caso sólido. Vamos abrir uma investigação imediatamente. Laura me procurou uma semana depois. Estava diferente, mais humilde. Rafael, eu sei que não mereço, mas você é meu irmão. Pelo menos metade. Podemos tentar reconstruir algo? Olhei para ela e vi uma vítima também. Claro, Laura, você não escolheu nascer nessa situação, mas nossa mãe, Helena, ela vai ter que enfrentar as consequências dos atos dela. Helena foi presa 2 semanas depois. A investigação confirmou tudo. O desvio de dinheiro, a sabotagem do carro da minha avó, até subornos a funcionários para encobrir seus crimes. Pegou 12 anos de prisão. O tio Roberto, pai biológico de Laura, apareceu querendo fazer parte da vida dela. Mas Laura o rejeitou. Você teve 28 anos para assumir, ela disse. Agora é tarde demais. Com o dinheiro da herança, criei uma fundação em nome dos meus avós. Ajudamos idosos abandonados por suas famílias, porque aprendi que o amor verdadeiro não tem preço. Mas a traição sempre cobra seu valor. Meu pai se recuperou do baque. Vendeu a casa onde morávamos, cheia de memórias ruins, e foi morar numa cidade pequena no interior. Encontrou a paz que nunca teve ao lado de Helena. Laura usou parte da herança para fazer terapia e se reencontrar. Descobrir que sua vida inteira foi uma mentira não é fácil, mas ela é forte, mais forte do que nossa mãe jamais foi. O mais irônico de tudo, Helena sempre disse que eu precisava aprender a ganhar o meu próprio dinheiro. No final, eu ganhei muito mais do que dinheiro. Ganhei a verdade, a justiça e a paz de espírito. Visito meu avô no cemitério toda semana. Levo flores e conto as novidades. Sei que ele está em paz, finalmente livre do peso de guardar tantos segredos por tanto tempo. A última coisa que encontrei no cofre foi uma foto. Meu avô, minha avó e eu com 5 anos num parque. Atrás estava escrito: o amor verdadeiro sempre vence. Eduardo estava certo. Hoje, 3 anos depois, administro as empresas da família com transparência total. Cada centavo é contabilizado, cada decisão é tomada com ética. É o que meus avós teriam querido. Laura e eu reconstruímos nossa relação. Não é perfeita, mas é honesta. Descobrimos que temos mais em comum do que imaginávamos, apesar de termos apenas metade do mesmo sangue. Meu pai encontrou o amor novamente. Uma professora aposentada que o trata com o carinho que ele sempre mereceu. Ver ele feliz, depois de tudo que passou, me enche de esperança. Helena tenta me escrever da prisão. Nunca abro as cartas. Algumas pontes, quando queimadas, devem permanecer em cinzas. O perdão existe, mas não significa esquecer ou permitir mais sofrimento. A fundação que criei já ajudou mais de 1000 idosos. Cada sorriso, cada abraço de agradecimento me lembra que transformei dor em propósito, tragédia em triunfo. Se meu avô estivesse vivo, tenho certeza de que estaria orgulhoso. Ele me ensinou que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é melhor que viver uma mentira dourada. No final, os 25 milhões que minha irmã recebeu não foram nada perto dos 45 milhões que acabei herdando. Mas o mais valioso não foi o dinheiro. Foi descobrir quem realmente somos. Essa é minha história. A história de como um testamento revelou segredos que mudaram tudo. De como o amor do meu avô me protegeu mesmo depois da morte dele. De como a verdade, mesmo tardando, nunca falha.